Não é possível que eu, enquanto religioso, possa ter a pretensão de me apropriar de uma verdade absoluta e chegar ao cúmulo de ver pessoas fazendo guerra em nome de Deus. Não é possível que eu vou fazer parte de um movimento de humanos que desmerece o outro ser humano, porque um tem um caminho espiritual e o outro tem outro caminho espiritual. As pessoas estão recebendo, sendo bombardeadas de informações e as pessoas estão questionando muita coisa. E uma alternativa para esse desenvolvimento espiritual pode ser através de alguma religião, mas pode ser por outros caminhos. Um caminho da qual eu sou um divulgador, um trabalhador por essa causa, é a espiritualidade universalista. Ou você desperta, se liberta, se cura e entra na frequência do amor, ou você vai fazer parte de um grupo de humanos escravizados, iludidos e vai viver um mundo interno muito pequeno, muito pobre, muito mesquinho. E disso virão doenças e outros desequilíbrios. Tempos depois eu recebi um chamado espiritual para fundar uma casa de espiritualidade, um centro de espiritualidade justamente universalista. A gente pudesse divulgar este conceito, essa filosofia universalista e desenvolver um caminho de desenvolvimento humano, né, de expansão da consciência. Desde 2010 você está aqui despertando almas. Quantas pessoas ao assistir o seu programa, a sua fala, uma entrevista, falou, opa, eu não tinha pensado nisso ainda. Eu vou começar a buscar esse conhecimento. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista, que completou 15 anos, dia 9 de março de 2025. Nossa primeira edição foi dia 9 de março de 2010, e mais de 1000 convidados já passaram por aqui, compartilhando um pouquinho das suas experiências de vida, seus estudos, pesquisas, tudo aquilo que traz uma inspiração para você que nos acompanha. E hoje, pela primeira vez, Ronaldo Acamini, seja super bem-vindo. Obrigado, Samuel. Muito feliz de estar aqui com você, querido. Que beleza. Olha, o tema de hoje é espiritualidade universalista. Já adianto, fique atento, porque tem novidades. É também o novo livro aí do Ronaldo, que provavelmente já vai ter lançado. Se não está, já se informa para já reservar o seu exemplar. Ronaldo, aproveitar que a gente está falando sobre espiritualidade, nessa temática em si, a gente vai daqui a pouco entrar também na sua história, na sua jornada em si, mas hoje, quais são os principais motivos das pessoas buscarem pela espiritualidade? O que mais move as pessoas a buscarem essa temática da espiritualidade? As pessoas em geral, né? Olha, Samuel, a gente está num movimento muito interessante no planeta Terra, né? Tantas novidades chegando da tecnologia, tantas transformações sociais e uma transformação espiritual. O despertar da consciência que nós espiritualistas observamos, que esse grande despertar por uma necessidade de uma busca de uma espiritualidade mais profunda, real, significativa, tem levado as pessoas a buscarem outros caminhos que não apenas o caminho da religião. No nosso entendimento é muito importante a gente separar a religião da espiritualidade. As religiões são feitas por homens com seus dogmas, com as suas estruturas a partir, né, de tradições culturais, regionais, tradições às vezes milenares, por orientação de algum mestre, inspiradas em algum avatar. E a espiritualidade é esse movimento natural dessa busca humana, em busca da sua transcendência, da sua conexão, você como um xamã, né? Desde os povos mais primitivos, todos carregam esse movimento interior, dessa busca, dessa transcendência, dessa conexão espiritual com algo divino, algo ligado aos movimentos da natureza, né? Ao seu eu interior, seu eu superior, seu eu crístico. Então, neste momento, as pessoas estão
refletindo através de os conhecimentos que foram abertos através da tecnologia, do advento da internet. As pessoas estão recebendo, sendo bombardeadas de informações, e as pessoas estão questionando muita coisa. E uma alternativa para esse desenvolvimento espiritual, para esse encontro, esse reencontro com a luz, com Deus, né, com o seu eu divino, cada um vai dar um nome, né, que mais tem a ver com o seu entendimento, pode ser através de alguma religião, mas pode ser por outros caminhos. Um caminho da qual eu sou um divulgador, um trabalhador por essa causa, é a espiritualidade universalista. Então eu entendo que todo aquele que está na sua busca, ela pode se desenvolver espiritualmente por diversos caminhos. Um caminho é o universalista. E na sua jornada, como é que foram seus primeiros contatos com essa temática espiritual? Você vem de um berço familiar que já tinha contato ou não? Veio de uma família que não tinha uma ligação específica com religião ou espiritualidade em si? Não, eu nasci no lar católico. Minha mãe foi a minha própria professora de catecismo na igreja. Minha mãezinha amada, Dona Elizabeth. Mas a gente estava brincando ali, eu sou descendente de orientais, né? O meu pai é japonês e minha mãe sergipana. Então a minha mãe sergipana, católica, apostólica, romana. Meu pai nunca foi uma pessoa religiosa, mas um homem muito espiritualizado, um homem de muitos valores nobres espirituais, na prática da vida dele mesmo, né? Mas a minha mãe, eu nasci dentro desse universo católico. E eu, desde jovem, eu não concordava com muita coisa e questionava os dogmas da igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu admirava muito, né, a estrutura da igreja. Mas eu não concordava com os dogmas. Então, minha mãe me obrigava a ir na igreja, eu não me identificava muito, mas tinha uma curiosidade, respeitava, mas eu não queria ir. Minha mãe, né, criança, tem que ir, eu ia. Mas quando eu com 15 anos de idade, eu comecei a ter contato com algumas literaturas. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, que eu falei, poxa, esse cara tá falando de algumas coisas que me faz sentido, aqui eu acho que tem alguma coisa que me interessa dentro desse universo espiritual, né, dessa espiritualidade. É o livro do Paulo Coelho, Um Diário de um Mago. Eu tinha alguns amigos que me presentearam, então eu li aquele livro e falei, nossa, acho que tem algo tem algum universo que eu desconheço. E aquilo me abriu uma curiosidade. E aí, em seguida, esses mesmos amigos, em troca de livros ali, eu recebi um livro daquele Violetas na Janela, né? Um clássico da década de 90, né? Para aqueles que estavam buscando se despertar ali. Lembro o nome da autora, né? O livro espírita, Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Aí ela tinha vários livros, né? Eu li o Violetas na Janela, né? Muitos acho que leram, né? Daquela época, né? E também em seguida eu li um livro da Zíbia Gasparetto. Eu falei, poxa, eu preciso estudar essas coisas. E eu já tinha uma sede muito grande por filosofia. Antes de começar a ler esses livros, com 15 anos, eu já trabalhava ali, tinha aquelas campanhas dos jornais Estadão, Folha, que você ia fazendo uma coleção de livros, e eu comecei colecionando os livros de filosofia, então era um tema que sempre me chamou muita atenção. Bom, eu comecei a estudar, a ler esses livros e fui cada vez mais aguçando a minha curiosidade. Com 20 anos, eu entrei pela primeira vez num centro espírita. Eu entrei por curioso, junto com um amigo chamado Pedro, me convidou, Ronaldo, vamos ali no centro espírita. E vamos, Pedro, mas eu confesso que naquela época eu estava cheio de medo e preconceito, né? Típico de um
um leigo que não conhece nada, né? E fui nesse centro espírita e gostei muito do ambiente. Vi a divulgação de um curso, chama curso preparatório, centro espírita, chamado Centro Espírita Irmãos da Nova Era. E eu entrei lá nesse curso, tive a sorte de pegar um professor muito legal, que falava muito a minha língua, um cara muito inteligente, muito divertido, um cara que tem um conhecimento muito grande, e um ser humano muito legal, chama Fernando Sanches, querido, até hoje meu amigo. E aí eu entrei, comecei a estudar, e em seguida eu comecei a entrar nesse universo de estudo, de busca, e logo nos primeiros momentos, assim, eu conheci o Reiki, que até então eu não tinha nenhuma experiência sensorial de energia, de mediunidade, nada, absolutamente nada. Aliás, eu era muito cético, desacreditava completamente. E uma tia minha falou assim: Ronaldo, vem cá que eu vou te fazer uma coisa com você. Vai fazer o quê? Não, deita aí. Eu deitado, ela começou a aplicar o reiki, que eu não sabia o que era, ela não falou o que era. Eu senti uma energia entrando na minha cabeça. Samuel, nesse momento, acho que eu estava no meu segunda, terceira aula de estudo, acho que nesse centro espírita, alguma coisa assim. Quando eu senti aquela energia entrando no meu corpo, eu senti isso. Então eu tive uma experiência física. Eu senti a energia entrando em mim. Não, eu pirei, né? Eu falei, nossa, e ficou, ela fez um reiki em mim durante 1 hora ali. Eu senti muitas coisas, vi cores. Quando terminou aquilo, eu falei, tia, o que a senhora fez, pelo amor de Deus? O que a senhora fez comigo agora? Minha tia querida, tia Terezinha. E ela falou assim, eu te apliquei um reiki. O que é isso, pelo amor de Deus, tia? Reiki? Nunca tinha ouvido falar. Pô, eu tô falando uma coisa pra você de quase 30 anos atrás, 28 anos atrás. 28 anos atrás, as pessoas mais jovens não devem entender, porque naquela época não tinha internet, né, querido? Eram folhetinhos no máximo, era só no boca a boca. No máximo uma coisa da televisão, mas o reiki naquela época não chegava na televisão, né? Era só canais fechados, não era um assunto. Bom, eu fui buscar, né, conhecer um pouco mais disso. Eu fiz a minha primeira formação de técnicas de terapia energética, né, que foi o Reiki, recebi as minhas primeiras iniciações ali, e foi um curso longo, não é um curso apenas de um final de semana, assim, um curso bem feito, bem elaborado, com uma iniciação muito bonita. Eu já naquele momento eu entendi, assim, o meu caminho é por aqui. É por aqui. E aí o espiritismo me ensinou muito. Eu dediquei, a partir dos 20 anos, eu dediquei 15 anos da minha vida ao espiritismo de Allan Kardec. Fiz todas as formações ali, orientadas pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, fiz todas as formações como aluno e ministrei cursos dentro desse centro espírita, todos os cursos que tinham lá, quase todos, eu ministrei cursos, ajudava ali na gestão da casa em algum momento, né, em alguma gestão que teve lá. Aprendi muito no centro espírita, mas eu, muito curioso, nunca deixei de estudar outras coisas. E nessa minha caminhada, eu estudei Cabalá, judaica, fui iniciado na Rosa Cruz, na Teosofia, estudei teologia de Umbanda, fui estudar o Candomblé, estudei, não de forma muito aprofundada, mas estudei o budismo, o taoísmo. Lembro que, talvez estou falando para você, em 2012, 13, 15, eu quase me inscrevo num curso com você. Que pena que naquela época não deu por algum motivo de agenda. É mesmo? Olha isso. Estava olhando o seu livro, por isso que eu tenho o seu livro, porque eu adquiri o seu livro, a partir do seu livro eu preciso, né, entrar nesse universo do xamanismo.
Enfim, fiz viagens em busca de conhecimento, fui para Israel, fui para o Egito. Esse é um ponto interessante, né? Tem alguns lugares no planeta e alguns pontos que parece que despertam e são meio que um marco de transição. Nessa aí que você foi, né, do Egito e Israel. Aconteceu algo específico que mexeu com você? Você foi no ponto principal da minha história. Porque eu estudando tudo isso, eu comecei a perceber uma coisa muito que para mim era grave, né? Acho que naquela época eu era muito ingênuo. Eu era mesmo. Era muito puro. E aí no centro espírita, eu tinha colegas lá que são pessoas maravilhosas, pessoas muito boas, mas eram pessoas que expressavam ali um certo preconceito em relação a outras religiões. Eu comecei a observar isso, eu falei, nossa, uma filosofia tão linda quanto a do espiritismo, as pessoas tão legais e com preconceito por uma coisa. Eu já tinha estudado tanta coisa, né? E eu comecei a observar que outros lugares que eu frequentava também, eles tinham também preconceitos contra em relação a outras religiões. E naquele momento, eu estava fazendo faculdade de teologia numa universidade evangélica. Olha. Eu lembro que quando eu falei para os espíritas que eu tinha ingressado na universidade para estudar teologia, eles ficaram horrorizados. Como assim você, um palestrante espírita, um instrutor da sua qualidade numa igreja evangélica, uma faculdade evangélica? Eu falei, o que tem? Estou estudando estudar a Bíblia, a exegese bíblica, quero entender, né? Por que que... Porque eu já estava naquele momento, Samuel, num conflito. Porque eu sempre fui um buscador da verdade. A minha busca, qual é a verdade? Porque cada um fala uma coisa. A Igreja Católica fala uma coisa, os evangélicos falam outra. O Espiritismo fala outra. A Teosofia falava outra. E a Rosa Cruz falava outra, outra falava outra, outra falava outra. Quem está com a verdade? E onde está essa verdade? Eu buscava a verdade, que é a verdade. E na universidade, eu já estava num ponto que eu estava sofrendo muito preconceito. Eu estava sofrendo bullying já na faculdade. Ninguém queria fazer nem trabalho trabalho de faculdade. Você precisa montar os grupos, fazer as duplas. Oh, vou na sua casa, vem na minha. Ninguém queria, porque era tudo pastor. Que pastor que queria fazer par comigo? Eu, quanto um macumbeiro, bruxo, espírita, teósofo, cabalista. Minhas conversas eram muito... As minhas perguntas, os meus questionamentos eram muito... E eu volto depois que eu explicar o que aconteceu comigo em Israel, eu te falo o que aconteceu um pouquinho antes de eu ir para Israel, que eu causei um problema na faculdade lá imenso que... Bom, eu estava nessa. Eu estudava, eu era conectado com muitas egrégoras, mas a minha principal egrégora ainda era o espiritismo, mas eu flutuava em muitas, e atuava de alguma forma, estudava. Bom, eu fui para Israel, eu fui primeiro para o Egito, e eu fiquei encantado com a cultura árabe, com o povo muçulmano, que é um povo que tem uma história, povo milenar, né? Berço da humanidade, um povo de uma fé impressionante, com valores muito fortes, princípios espirituais assim muito bonitos, que merecem o respeito, né? E eu falei, nossa, que beleza, eu não tinha ideia, né? Também tinha preconceito. Quando a gente não conhece as coisas, o ser humano é engraçado, ele começa a criticar e ter preconceito de coisas que ele não conhece. Bom, e lá eu convivendo lá com o pessoal e estudando aquilo que eu fui estudar e, enfim, observando, eu fiquei muito encantado. Mas aprofundando as conversas com os egípcios, eu observei que o ódio que os caras tinham, e tem até hoje, né, em relação ao judeu e ao Ocidente de modo geral, principalmente aos Estados Unidos, foi uma coisa que me chocou. É um ódio, assim, ódio. Se você fala assim, eu sou brasileiro, é que brasileiro é muito... a nossa fama é uma fama boa, Futebol. Tudo bem, né? Futebol brasileiro, mas, da Europa pra lá, os caras não...
Mas eu senti um ódio muito grande. Uma conversa com um egípcio lá, eu falei, nossa, que coisa forte isso. E eles me explicaram como é que é. Os caras são, eles já nascem, ele é criado pela família, treinado a odiar a outra cultura, né? Eu achei aquilo muito pesado. Eu fui para Israel, fiquei em Israel, fui estudar as cavernas do Mar Morto, onde foi achado aqueles pergaminhos. Fui até Jerusalém, fui em Haifa, entendi. Pode ir? Eu fui para Israel, chegando em Israel, eu tive um contato profundo com o povo judeu, com a história do povo judeu, do judaísmo, os mistérios da Kabbalah, que eu já estudava com bastante profundidade. E eu me encantei profundamente pelo povo, pela história. Da mesma forma que eu me encantei pelo povo árabe, eu me encantei pela cultura judaica, pelo povo, o que eles conseguiram construir naquele deserto, e a história, cada história maravilhosa aqui. Enfim. Mas também um povo que também tem os seus preconceitos, tem as suas questões em relação a, né, eles estão ali sendo atacados a todo momento, e um ódio, ou seja, ali é um lugar muito sagrado, muito especial, mas, meu amigo, aquilo é um caldeirão de guerras, de ódio e de etc. Eu estava sendo acompanhado por um professor, um homem muito culto, inteligente, estudioso, um ser humano especial. E nós estávamos num lugar, um achado arqueológico de 5.000 anos de história, e tinha uma mandala gigante que foi talhada na pedra, com vários signos, sinais, símbolos do zodíaco, enfim, era uma mandala linda. Eu fiz uma pergunta para ele sobre o que ele entendia sobre aquela mandala, aqueles símbolos. Ele me deu uma resposta invalidando completamente aquele conhecimento que estava ali. E eu achei estranho. Eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, que na hora que me deu eu vi que ele não conhecia sobre aquilo. E ele estava também condenando. Naquele momento, rapaz, eu estava em cima de um monte, de frente do Mediterrâneo. De um lado era o mar, do outro lado era o deserto, aquela mandala, aquelas pessoas, tinha vivido aquela experiência no Egito, estava vivendo outra experiência ali em Israel. Na hora me remeteu o que eu estava vivendo no Brasil, testemunhando aqueles preconceitos todos, aquelas incoerências dos religiosos. Aí quando o professor me deu aquela resposta, eu falei, preciso tomar uma decisão. A partir de hoje, eu não tenho condições de continuar sendo um religioso. Porque, por tudo que eu já estudei, todas as religiões têm o seu valor, têm a sua beleza. E todas carregam uma parte da verdade. Todas carregam uma parte da verdade, mas não toda a verdade. E se eu me tornar religioso, eu corro o risco de me tornar, como o professor está sendo, como aqueles meus amigos lá do Brasil estão sendo, como os árabes aqui são, como os judeus aqui são. E eu não acredito que Deus ou qualquer consciência superior que a gente possa estar buscando, ou a luz, cada um vai dar o seu nome, a sua interpretação. Não é possível que eu, enquanto religioso, possa ter a pretensão de me apropriar de uma verdade absoluta e chegar ao cúmulo de ver pessoas fazendo guerra em nome de Deus.
Não é possível que eu vou fazer parte de um movimento de humanos que desmerece o outro ser humano, porque um tem um caminho espiritual e o outro tem outro caminho espiritual. Um escolheu ser judeu, outro ser cristão, e isso vai me fazer ser melhor ou pior do que o outro, e que a minha verdade é absoluta e a sua não é nada, quer dizer. E aí eu comecei a lembrar aqui de amigos aqui com sérios problemas no seu casamento por conta de religiões, pais e filhos brigando por conta de religiões e famílias se desentendendo por conta de religião. Eu falei, quer saber de uma coisa aqui? Quer saber de uma coisa? E eu tinha vivido uma experiência na universidade 15 dias antes de viajar, que eu falei, se eu não me enquadro mesmo em religião nenhuma, eu estava tendo problema no centro espírita, não problema, é que às vezes eu tinha uma abordagem que no meu entendimento eu estava respeitando aquilo que eu tinha aprendido, mas era uma abordagem diferente. E por eu abordar determinados assuntos de uma outra forma, com outros pontos de vista, não estava sendo bem visto pelos irmãos ali, né? Eu tô causando problema no centro espírita, eu tô causando problema na faculdade, eu tô causando problema no terreiro de Umbanda, eu tô causando problema na Cabalá, na Teosofia. Eu uma coisa, eu não, eu vou me afastar dessas religiões e eu preciso fazer um mergulho. Como eu sou um autodidata, sempre fui, sempre busquei e consigo me organizar nos meus estudos, eu vou me recolher. O tempo que eu me dedicava aqui, ali, etc e tal, vou me dedicar eu nos meus estudos, nas minhas reflexões. Eu dediquei 3 anos da minha vida fazendo um estudo comparado das religiões para entender o que é comum para todas, que eu possa colocar alguns princípios numa mesa e dizer, olha, isso aqui é comum para todos os caminhos. Isso aqui a gente não vai brigar. Porque se eu falar como é que o universo foi criado, vai ser uma briga danada, porque cada um vai falar, o universo, Deus criou o mundo em 7 dias, outro não é 7 dias, outro é 7 eras, outro não, Deus, ok, as mitologias, enfim. Mas o que é comum para todas? E eu fiquei 3 anos estudando seriamente os grandes livros sagrados, as bases das religiões, e olha que naquela época não tinha inteligência artificial para ajudar, hein? Foi na unha. E eu encontrei 3 princípios que são comuns para todas. Que é o amor, a busca de você ser melhor a cada dia, ou seja, é a transformação do ser humano com valores éticos, e você fazer o bem. Então, dentro desses 3 princípios, o amor, ser melhor a cada dia, fazer o bem, eu falei assim, isso aí eu não vou brigar com nenhum religioso. Então essa para mim, a partir de hoje, a minha religião é essa. Qual é a sua? Você tem religião, Ronaldo? Não tenho nenhuma religião. Minha religião é universal. Porque eu, a partir do estudo, se você pegar cada religião, realizar um estudo antropológico, histórico, dentro de um contexto sociológico, né, daquela tradição, você vai reconhecer, entender muita coisa que acontece, né, que valores que eles defendem e tal. Mas não por isso eu preciso desmerecer nenhuma, eu posso integrar dentro desses valores universais, princípios universais, toda a religião. Então, eu através daquele mestre espiritual que chama Ramatiz, que já estava fazendo um trabalho dentro do próprio espiritismo, mas não foi muito bem aceito, ele migrou depois para Umbanda, que ele já vem falando dessa espiritualidade universalista já desde a década de 80. Então, quando eu, em um livro de Ramatiz, primeira vez que eu li a palavra espiritualidade universalista, e que a espiritualidade ela é universal, que são os homens com o seu egoísmo, com sua sede de poder, de manipulação, através das religiões e da espiritualidade, eu falei assim, esse é o meu caminho. Então,
é esse caminho que eu vou seguir. E em seguida comecei a estudar os livros e os ensinamentos de Paramahansa Yogananda, que também foi um universalista que desde 1929, 30, lá nos Estados Unidos, migra da Índia, vai para os Estados Unidos e promove o primeiro encontro ecumênico com grandes nomes das religiões, da espiritualidade lá nos Estados Unidos para promover uma integração desses homens, desses religiosos, para que a gente pudesse, né, encontrar um caminho de paz. E ele fez esse trabalho e a obra dele continua até hoje. Então, inspirado em Mestre Ramatiz e Paramahansa Yogananda, eu me estruturei mentalmente para ser um divulgador dessa espiritualidade que é universal. Então, essa que é o tema do livro que eu estou concluindo, daqui a pouco a gente vai estar lançando, que é para tratar deste caminho. E, para minha surpresa, tempos depois eu recebi um chamado espiritual para fundar uma casa de espiritualidade, um centro de espiritualidade, justamente universalista. Que a gente pudesse divulgar este conceito, essa filosofia universalista e desenvolver um caminho de desenvolvimento humano, né, de expansão da consciência. Então, minha caminhada de busca, de aquisição de conhecimento, de preparação para chegar até hoje aqui, né, eu sou hoje dirigente do Kurat, sou o fundador, junto com outros irmãos. Então, nós estamos lá com essa missão de divulgar a espiritualidade universalista e ser um ponto de luz no mundo, onde as pessoas possam, né, buscar um ponto de acolhimento, de apoio, né, de transformação pessoal. E estamos nessa caminhada aí há alguns anos, muitos bons anos. Que beleza. Ronaldo, como é que você entende, ou que características que são plausíveis e bem vistas quando se fala de despertar a consciência, e também o seu entendimento com a chamada Era de Aquário? E que isso também está em voga, e se tem alguma associação também desses princípios com o propósito do Kurat? Samuel, o pessoal que te segue o seu canal, são pessoas que já estão numa caminhada de busca, de aquisição de conhecimento, mas eu percebi que nem todos que já estão nessa busca compreendem o que é essa era de Aquário, essa transição planetária que todo mundo fala. Existe um desconhecimento, né? Claro que a maioria aqui, talvez, com certeza, já tem o entendimento. Mas para quem está começando, talvez não. Então, vou falar um pouco para esse público que esteja começando, né? Então, nós estamos vivendo um momento que a gente fala de transição, porque acho que talvez a transição ela ainda está acontecendo, que é a transição de uma era, da era de peixes indo para a era de aquário. Então, são movimentos, né, astrológicos, que o planeta vai se movimentando, que promove essa transição. Essa transição acontece a cada 2000 anos, uma conta redonda, né? Os astrólogos vão falar 2160 anos, mas arredondando 2000 anos. Então eu falo isso em alguns cursos que eu dou lá no Kurat. Eu lembro quando eu era moleque, você também deve se lembrar, e o pessoal que está assistindo a gente também se lembra. Eu, quando era moleque, eu era apavorado, que o pessoal falava que o mundo ia acabar no ano 2000. Eu ficava apavorado com isso. Você ficava também, Samuel? E quando chegou em 1999? Pô, com 99 o mundo ia acabar. Apagão, vai apagar tudo. Já tem o Big... Era o bug do milênio. Eu tinha o bug do milênio. Então, quando entrasse no ano 2000, o mundo ia acabar. Porque eu cresci ouvindo isso da minha mãe, da minha avó. Eu achava isso uma judiação, né? Eu nasci em 77. Em 2000 eu vou estar com 23 anos. Flor da idade, vou morrer, o mundo vai acabar. Mas eles estavam certos que o mundo realmente acabou, mas não o mundo físico, porque a gente
Eu acreditava que o mundo físico ia acabar. Então, no 1999 para 2000, eu não dormi, fiquei apavorado, né? Quando chegou o ano 2000 no Japão e o mundo não acabou, porque o primeiro ano é lá, né? O mundo não acabou lá, eu falei assim, não acabou, então... Chegou, deu 2000 aqui, virou aqui também, não acabou, eu falei assim, pô, passamos essa. Mas ainda ficou com medo ainda, até de 2000 e para 2001. Eu falei, então vai acabar em 2001, enfim. O mundo não acabou, o mundo físico, mas acabou uma era, acabou um período de uma consciência. E justamente é essa transição que o pessoal fala de o término de um período de 2160 anos, 2000 anos, para começar uma nova fase, uma nova era, um novo tempo de consciência. E eu, estudando, eu observei que 500 anos antes de Jesus, o mundo recebeu seres especialíssimos, como Buda, como Sócrates, como Platão, enfim. O planeta Terra, 500 anos antes de Jesus, ele começou a receber muita gente extremamente inteligente, iluminada, que a gente pode entender que foi uma preparação da humanidade para receber a consciência crística para aqueles que são cristãos. Então, Jesus marca o início da Era de Peixes, 2000 anos atrás. 500 anos antes, o planeta passou por uma grande preparação para o início da Era de Peixes. Para o início da Era de Aquário, quando a gente começa a estudar a história, 500 anos antes desse tempo que nós estamos vivendo hoje, o planeta também começou a receber seres especialíssimos, que foi o Renascimento, a partir de 1500. Então você teve Leonardo da Vinci, Botticelli, você teve o movimento do descobrimento da América, das grandes navegações, e a partir vem o iluminismo, e aí vem, né, grandes revoluções filosóficas, depois vem a Revolução Industrial, depois vem a Revolução Francesa, enfim. 500 anos antes dessa era que nós estamos vivendo aqui, o planeta também recebeu seres especialíssimos, que foi uma preparação para que nós pudéssemos hoje estar vivenciando toda essa revolução tecnológica e consciencial que nós estamos vivendo hoje. Então, o despertar da consciência, no meu entendimento, é esse grande chamado que esta era de Aquário vem trazer para todos nós, para nos adequarmos a essas novas frequências, porque mudou todo o campo de energia do planeta. O planeta vem mudando, vem se transformando, vem se preparando para essa grande transformação, né? A energia do planeta já mudou muito e continua a mudar. O nível de consciência das pessoas claramente está mudando. Você comentou dos seus filhos, que são pequenos, eu tenho também filhos adultos e tenho filhos pequenos. A diferença do meu filho mais velho, das minhas filhas que são mais novas, é uma diferença impressionante. Eu tenho um filho de 26 anos e tenho filhos de 3. Claramente, e quando meu filho nasceu, quando ele nasceu 26 anos atrás, minha mãe já falava como é diferente esta geração em relação à sua. A minha avó falava, a geração da sua mãe e a sua é uma geração completamente diferente. Ou seja, a minha mãe é uma geração completamente diferente da mãe dela. Eu sou completamente diferente, já uma geração com muitas, né, um entendimento de mundo, de realidade de mundo, completamente diferente da minha mãe. O meu filho é diferente de mim. Minhas filhas agora, eu comparando o meu filho mais velho com meus filhos mais novos, são outros seres humanos.
Então, a natureza humana claramente mudou. É outra versão de gente, é outro chip, né? Eu sou um 386, 286, né? Com um computador lá, né? Essa geração é a XPTO mais X, né? Então, eu acho que o despertar da consciência, essa era de aquário que nós estamos vivendo e todo esse movimento de preparação não é apenas tecnológico, né? Não é só uma mudança social, econômica, é uma mudança de consciência. E aquele que não estiver atento a essa possibilidade dessa expansão de consciência e mergulhar nessa nova era onde nós estamos sendo convidados a uma reformulação interior profunda e genética. Porque a partir do momento que eu me transformo, que eu me curo, que eu desperto para realidades, que eu me liberto de um processo milenar de escravidão que a humanidade viveu até então, porque o momento agora é um momento de libertação, libertação de crenças do passado, libertação de equívocos, libertação de um formato social muito desequilibrado em vários pontos, né? A partir do momento que eu me liberto de todas essas programações antigas que não são compatíveis com a era de Aquário, quando o se libertar disso tudo é o primeiro passo, você enxergar que é possível você se libertar de tudo isso, você se reprogramar em nível de consciência, reprogramar em nível genético, se reprogramar em nível existencial, espiritual. Você vai ficar preso ainda a uma realidade mental, consciencial, antiga que vai levar essa pessoa a um sofrimento muito grande. Então o chamado agora para essa era de Aquário é: transforme-se, cure-se, reprograme-se em todos os níveis, corpo, mente e espírito. Porque pela observação a gente dá para entender que a humanidade não deu muito certo assim, né, em termos de qualidade de amor, né, de uma existência fraternal, de uma existência mais amorosa, prazerosa, divertida. Claro que aqueles que já despertaram, que aqueles que já estão no caminho, já alcançam esse caminho, né, de uma paz interior, de um equilíbrio, né, do despertar para o amor e tal. Mas aquele que está no mundão, aquele que não despertou, ele tá numa gosma, né, irmão? Ele tá num vale de ilusões. Então, o chamado para o despertar dessa consciência que a era de Aquário convida a todos nós, no meu entendimento, é uma questão de sobrevivência a partir de agora. Ou você desperta, se liberta, se cura e entra na frequência do amor, ou você vai fazer parte de um grupo de humanos escravizados, iludidos, e vai viver um mundo interno muito pequeno, muito pobre, muito mesquinho. E disso virão doenças e outros desequilíbrios. Eu entendo que nós estamos vivendo o melhor momento da história da humanidade. Um momento interessantíssimo, nós estarmos aqui encarnados, eu, você e todo mundo que está assistindo agora, nesse momento onde nós temos a oportunidade de testemunhar todas essas transformações. Onde eu me observando, eu sendo o meu próprio laboratório de observação, quanto que eu me transformei nos últimos tempos. Falo para você dos últimos 12 meses, os 24 meses, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Nossa Senhora. E aquele que não despertou a sua consciência, se ele olhar 10 anos atrás e hoje, ele não mudou quase nada.
Quando uma pessoa me encontra na rua e fala assim, nossa, Ronaldo, você não mudou nada, né? Continua mesmo. Para mim, eu falo, nossa, eu fico preocupadíssimo. Eu falo, para mim, é um ponto que muito negativo em relação a mim mesmo. Então eu paro e falo, se eu não mudei nos últimos 10 anos, o que eu não mudei nos últimos 10 anos? Porque o mundo está convidando a todos nós a uma reformulação geral, integral do seu ser, né? Então, como o mundo, os mais inteirados aí desse movimento da inteligência artificial sinalizam para nós que eles não sabem o que vai acontecer no mundo daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 5 anos, quando vai daqui 10. Ou seja, quem não se movimentar agora para se transformar, vai sofrer. Hein? Por falar em movimentação, você citou aí 2 grandes seres que têm ideias universalistas abrangentes de um amor que abarca a humanidade e multidimensionalidades, que é o Yogananda e o Ramatiz. E eu lembro que, historicamente, aqui no Brasil, ambos esses autores não eram bem aceitos, mesmo pela Federação. Sim. Até mesmo o Edgar Armond, que os livros dele não eram aceitos inicialmente, porque trazia a ideia de chakras, que você vai ver lá na autobiografia que está lá, e o Ramatiz também vai trazer essas conexões, e realmente há certos embates para que essas ideias ficarem mais restritas àquele estilo específico de uma mente mais presa, né? Entendendo que uma espiritualidade universalista tem um senso filosófico e uma ideia de uma mente mais livre e mais abrangente. E eu quero pegar um ponto nesse quesito de viver a vida nesses processos de mudança. O que você, nesses 10 últimos meses, mudou, ou em comparação com anos antes, né? A sua ideia sobre karma, né? Que tem uma ideia que... Porque a ideia de karma de Yogananda é uma ideia de karma diferente, por exemplo, no Espiritismo. Sim. E se você acredita em destino e se o livre-arbítrio realmente existe? Que pergunta complexa, hein? Então, vamos lá. Então, falando desse movimento de transformação, né? Então, nós, lá no Cura-te, por exemplo, nós temos uma estrutura toda desenhada para acelerar o processo de transformação daqueles que buscam aquela casa. Inclusive nós que estamos lá a serviço dessa espiritualidade. Então, o Cura-te é um centro de espiritualidade universalista, e um dos preceitos da universalidade espiritual, como nós compreendemos, é o autoconhecimento e a transformação do seu ser. Por isso que chama-se Cura-te, é você se cura. Nós não prometemos cura para ninguém, absolutamente para ninguém. Então você entra num caminho de autocura. Quanto mais você se conhece, que você não vai despertar a sua consciência se você não se olhar, né? Então o primeiro passinho é conheça-se, vai se conhecer. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me observo, eu vejo a necessidade de me transformar, de me curar e de me corrigir. De uma forma muito amorosa, de uma forma muito respeitosa à minha própria história, a mim mesmo, né? Porque nós carregamos muitos karmas, Samuel. Nós somos espíritos milenares, né? E eu, como reencarnacionista, acredito que nós estamos vivendo aqui na Terra muitas experiências. Essa não é a nossa primeira experiência. Então, o processo de evolução, do despertar da consciência, você vai se deparando com processos de necessidades de cura, de coisas que você viveu nesta presente encarnação. Mas eu também estou curando aspectos que eu recebi geneticamente dos meus pais, dos meus avós. Padrões mentais, padrões de comportamento, que estão em mim por herança genética. Eu também estou aqui me curando de aspectos, experiências, memórias, traumas de vidas passadas. Portanto, o processo de cura do ser humano, de transformação, ele é complexo. Ele não é... Assim, teoricamente, ele é simples de entender tudo isso que eu estou falando, mas a prática
muitas vezes é dolorida. Tem coisas que você vai conseguir curar rapidinho. Tem coisas que você vai demorar um pouco mais para curar. Eu sou hoje um dirigente espiritual de uma casa que trabalha com cura. Nós lá salvamos muitas vidas, transformamos milhares de pessoas. Mas eu carrego no meu processo kármico, processos kármicos de vidas passadas, onde eu participei de momentos da história da humanidade, onde eu participei de mortes coletivas de milhares de pessoas. Por exemplo, eu espiritualmente falando, eu continuo sendo da ordem templária. Eu participei de conflitos humanos muito intensos. Tudo isso, espiritualmente falando, nós temos algumas feridas, algumas cicatrizes de tudo isso. Tem programas mentais na minha mente que ainda são de outras épocas. Padrões de comportamento, tendências. Então, quando a gente vem falar de karma, não é um karma no sentido de pagar por nada, mas quando a vida te traz uma nova oportunidade para que você compreenda a sua própria história, seu próprio processo e tenha oportunidade de se trabalhar, de se lapidar a partir daquelas experiências. Porque todas as experiências que nós vivemos, boas ou ruins, se a gente quiser chamar assim, são consequências de aspectos internos nossos. Tudo que se reflete no exterior advém do meu interior. Então, tudo que eu projeto para o mundo tem a ver com o meu universo íntimo. Então, nos nossos processos de cura, eu tenho processos também de outras vidas que eu carrego, que eu sou convidado a todo tempo a visitar, me olhar, me corrigir, a rever, ressignificar, compreender, pegar essas experiências que têm uma força oculta muito positiva, mas por N fatores gerou consequências negativas. Eu tenho que pegar aquela força positiva desses movimentos e colocá-la a serviço da luz, da minha própria luz interior, do meu eu superior, do meu eu crístico. Então, o processo kármico que todos nós carregamos são oportunidades. E nessa presente encarnação nossa, quantas coisas estão sendo reveladas para todos nós? Por isso que o processo de cura, para aquele que realmente estiver disposto a entrar na frequência da era de Aquário, que despertar a sua consciência, inevitavelmente ele vai precisar lidar com essas questões. É um baú, né? É a caixa de Pandora quando se abre, meu irmão. É o mito de Pandora se expressando ali, que sai de lá. Então, uma oportunidade que nós estamos tendo agora, eu olhando para a história da minha própria família, eu sou uma das pessoas que puxaram um caminho de despertar, de cura, né? Olhando para os meus ancestrais, talvez eu seja a primeira geração deles que está tendo a oportunidade de se conhecer de verdade, de se trabalhar, de se curar. Isso é muito sério, porque quando eu vejo a vida dos meus avós, eles tinham a luta pela sobrevivência. A meta deles era se manter vivo. A meta do meu avô era colocar comida na mesa, para que os filhos não passassem fome. E a procriação. Minha avó teve 21 filhos, por exemplo. Pariu 21 filhos. Uma mulher lá do interior do Nordeste, viva até hoje, vai fazer 100 anos, mas eram seres humanos que não tinham muito tempo sequer de se conhecer. O despertar da consciência, eu tenho prioridades muito básicas da vida. E nós hoje, com o desenvolvimento social e etc e tal, econômico, nós temos o privilégio de ter tempo ou
consciência para olhar para aquilo que realmente importa, que somos nós. Então, é um momento super especial de você poder se olhar. Então, quando eu me olho dia a dia, é uma oportunidade de eu me expandir, de eu me curar, de eu me transformar. Então, a minha meta é hoje ser melhor que ontem, e amanhã serei melhor que hoje. É o Kaizen japonês. Então, estamos nesse caminho de lapidação do nosso ser. Isso é a meta diária. Eu já acordo com essa meta. Hoje eu preciso conhecer um pouquinho mais do Ronaldo e me transformar em algum nível. Lá no Curat, segunda-feira, nós tivemos uma aula de filosofia com um professor muito querido, Fernando Perry. Ele deu uma aula para nós de filosofia falando sobre a fidelidade. Falando sobre a fidelidade, nós fomos falar, já trazer uma reflexão sobre a fé, sobre a honestidade, sobre vários outros assuntos. Eu estou 3 dias pensando, refletindo sobre este tema, porque o conhecimento nos liberta, mas desde que ele seja colocado em prática. Então, o quanto que eu me transformei nos últimos 10 anos, Samuel, eu não consigo te mensurar. Eu não sou o mesmo ser humano, nem minhas células são as mesmas, todas já foram, né, todas já se modificaram, mas a minha consciência é outra. Nos últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E assim é o chamado para a era de Aquário, porque nós precisamos, todos aqueles que te seguem, que estão acompanhando esse programa, são pessoas que já têm um despertar. E a missão daquele que despertou é ajudar outras almas a também a despertar. É o seu trabalho que está aqui desde 2010, não é isso, Fernando? Ô Samuel? Desde 2010 você está aqui despertando almas. Quantas pessoas, ao assistir o seu programa, a sua fala, uma entrevista, falou, opa, eu não tinha pensado nisso ainda. Eu vou começar a buscar esse conhecimento. E o cara entrou e foi um caminho lindo de despertar e ele está até hoje. Então, qual é a nossa missão? Né? Você como comunicador, eu também, é ajudar a humanidade a despertar a sua consciência para esse novo tempo. Porque nós precisamos levar isso muito a sério, porque a transformação requer uma transformação num nível muito, muito profundo da nossa alma. Não é uma curazinha de um traumazinho que você sofreu na infância, só isso. Também isso. E quando eu falo traumazinho, eu não estou desmerecendo a dor dos nossos irmãos, não é isso que eu estou falando. É que tem dores e traumas muito grandes de um passado que nós desconhecemos, que muitas vezes está em nós. Ou então questões do inconsciente coletivo. Quando nós estamos conversando aqui, está tendo guerras, irmão. Eu li um texto ontem, uma matéria que ontem, né, estamos em 2025, maio de 2025, uma limpeza étnica na Nigéria. Uma comunidade de radicais entraram lá, mataram não sei quantos centenas de cristãos ali, gritando, Alá é grande. Tem muitos humanos que estão num nível de animalidade assim absurdo, né? Então o despertar é necessário, irmão. Então e ele não é imediato. O trabalho, aquele que despertou, ele só iniciou um caminho que teve dia para começar. Talvez a pessoa despertou assistindo um canal do YouTube do Samuel, que é o Consciência Próspera. Consciência Próspera. Ele assistiu Consciência Próspera, ouviu uma fala do Samuel, com um entrevistado, ali começou o despertar dele. Ele falou, opa, não tem dia para terminar a partir desse momento, Samuel. Ele vai passar um período longo da vida dele se conhecendo e se transformando. Eu entendo que o caminho espiritual, quando bem compreendido, ele vai convidar a pessoa a levar a sério este processo, porque todos nós temos karmas, todos nós temos crenças profundas que precisam ser atualizadas como um software, um programa de computador que periodicamente precisa ser atualizado. A nossa mente precisa ser atualizada. A nossa genética está passando por
atualizações, nosso DNA, nossa, né, socialmente também estamos passando por isso. Então o momento agora é do despertar da consciência no sentido de, como uma prioridade número 1, se conhecer, se curar, se transformar, e a nossa proposta que a gente tem lá no Cura-te, né, e é a minha missão, eu sei também que é a sua missão, a gente contribuir no despertar das pessoas, no seu processo de autocura. E também não estamos vivendo uma época de gurus, de mestres que vão vir e fazer milagres e curar. Os milagres existem, mas o maior milagre, a maior alquimia é a interior, né? Quando você se transforma, quando você se cura, quando você se transforma. Esse é o entendimento que eu tenho, né, desse despertar da consciência e desses processos que vivemos. Tenho aqui 2 questões que eu fiz recentemente aqui para você anteriormente, que é ligado ao destino e o livre-arbítrio. E aí vamos associar isso com mais um ponto ali. Já que a informação e o conteúdo e as convicções são numa perspectiva reencarnacionista. Então, e você acabou de falar de propósito, que é algo que tem muito a ver com uma manifestação aqui neste planeta, é propósito. Então, vou associar com o Entrevidas. Associando com o Entrevidas, e de acordo com esse processo de Entrevidas, de combinados, a gente fala, não, agora eu vou encarnar lá, agora eu vou conseguir. Eu vou deixar minhas conexões, não vou ter mais aquela atitude templária. Agora eu vou ter um outro tipo de atitude. Agora eu vou ser um outro ser. E aí, nessa perspectiva de combinar de promessas com os amigos, os irmãos que ficam no mundo espiritual ou que interagem no invisível, como é que você vê essa questão do destino ou predestinado para algumas tradições? E se existe mesmo um livre-arbítrio? Olha, Samuel, tem um livro do Leon Denis que chama como é que é? O Destino e a Dor, como é que é? A Dor, o Destino, enfim, daqui a pouco eu lembro, que fala um pouco sobre essa perspectiva do destino. Eu entendo, Samuel, que nós reencarnamos aqui com um propósito. O propósito de evoluirmos. Dentro desse propósito, nós temos os nossos acordos, as promessas que nós realizamos para nós mesmos, que quando nós encarnamos aqui, nós pretendemos cumprir. E a partir de experiências de outras vidas, a partir de memórias que nós carregamos, nós chegamos aqui com nossas tendências de luz e de sombra. Então, o que eu entendo do destino? São o que a minha alma almeja, o que a minha alma busca como realização de ser. Eu venho com esse chamado de expressar o meu eu superior, de expressar o melhor em mim. E venho com a missão de trabalhar o pior em mim também. Então, aquilo que eu carrego de melhor, o meu destino me convida. Manifeste. E aquilo que eu carrego de pior em mim, as minhas sombras, o destino vai me colocar situações diante de mim, me convidando olha para isso, se harmonize com isso. Então nós estamos sempre aqui expressando a nossa luz, expressando o melhor e trabalhando o nosso pior, trabalhando a nossa sombra, né? Aprendendo com o que precisa ainda ser compreendido. Porque o livre-arbítrio, ele existe, mas é relativo, na minha opinião. Ele não é absoluto. Então, é um tema que às vezes pode ser um pouco complexo, né? Dentro da perspectiva daquele que despertou a consciência, ele não tem muitas escolhas a não ser
o despertar real, entendeu? Não tem, querido. Você despertou, você tem que fazer isso e pronto, acabou. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Né? E a gente poderia aprofundar isso num outro bate-papo sobre o livre-arbítrio, porque as nossas próprias programações genéticas, desde da formatação do Homo sapiens, ela é muito limitada. Né? Nós somos os seres ainda com muitas limitações, inclusive genéticas. Então, dentro dessa possibilidade daquilo que nos cabe, desse livre-arbítrio, eu, de fato, tenho como escolher ou não expressar e entender qual é a melhor forma de expressar o meu eu superior, e também tenho um certo livre-arbítrio de como lidar com essa minha sombra. Então, o destino, eu não acredito que a gente venha aqui com o destino, olha, você está destinado a trilhar um caminho espiritual e você vai encontrar o Samuel lá num podcast. Eu posso trilhar um caminho espiritual, e o Samuel também está trilhando um caminho espiritual. As convicções, os valores do Samuel sendo parecidas com a sua, por atração, nós nos encontraremos naturalmente, e a partir daí a gente vai fazer a escolha. Vamos dar as mãos nessa nossa caminhada, Samuel, onde eu posso apoiar você, você me apoia, aí a gente começa isso. Né? Então, o destino nos impulsiona nessa expressão no nosso ser, no nosso eu superior, e você vai estabelecendo conexões com pessoas afins. Óbvio que eu não estou falando aqui no caso de destino como, por exemplo, a relação que eu tenho com meus filhos, que você tem com seus filhos. Aí tem um processo mais profundo de almas, grupos, de famílias afins que se estão conectadas a um período maior e estão juntas realmente porque tem um aprendizado maior entre essas almas, né? Estarmos juntos aqui vivendo tudo isso. Mas eu acho que nós temos o direito, o livre-arbítrio e a possibilidade de, no nosso processo de transformação do nosso ser, equalizarmos alguns karmas, transmutá-los, aprender com eles e não esperar que eles explodam como verdadeiras bombas no nosso colo, né? Então, o karma não é ruim, é um convite a um aprendizado, né? E o destino vai colocar para a gente exatamente aquilo que a gente precisa, como uma possibilidade de iluminação, de autoiluminação. Maravilha. O livro do Leon Denis é o problema do ser, do ser, do destino e da dor. A dor, né? E você falou sobre sombra. Traz mais alguma dica de como lidar com a nossa luz e com a nossa sombra? E talvez também um comentário sobre o céu e o inferno está dentro de nós. Nossa. Nós somos ainda seres muito duais, né? Eu acho que para que você se ilumine, você precisa reconhecer a sua sombra, né? Tem muitas pessoas que ainda estão num nível de muita vaidade, que entra num caminho espiritual, não tenho sombra, não quer olhar para isso. Meu amigo, você não entendeu nada, né? Então quem está trilhando, iniciando um caminho espiritual, trilhando um caminho, vou dar uma notícia para você, querido. Você vai lidar com a sua sombra em primeiro lugar. Você vai chegar lá na luz, no céu, no paraíso, depois você lidar com o seu próprio inferno, os seus próprios demônios, né? Você reconhecer que você tem um potencial imenso de luz, uma capacidade imensa de realização, mas o ego humano também carrega muitas limitações, muitas sombras, muitas ilusões, sustentada por milênios, né? E se eu pudesse dar uma dica para quem está ouvindo aqui, acolha isso com amor, com naturalidade,
Porque todo humano na Terra tem luz e tem sombra. O Jung fala uma coisa muito linda, que eu carrego isso para a minha vida. O Jung diz que nós não precisamos buscar o amor. Porque o amor, ele já é. Ele está em nós. O que nós precisamos ter uma dedicação maior é encontrar em nós tudo aquilo que impede que este amor se manifeste. Porque quando a gente for trabalhando as coisas que estão impedindo para que esse amor maior se manifeste na nossa vida, quando a gente trabalha isso, o amor ele vai se manifestando, vai se expressando. Ah, eu quero me iluminar, eu quero... Olha para a tua sombra, irmão. Vai olhar para o seu pior e acolha isso. Né? Eu acho que quando a gente está num processo de cura, a pior coisa é você ficar se chicoteando, né? Se maldizendo pelos erros do passado, o que não vai impedir de você, pela lei de causa e consequência, sofrer as consequências das suas ações. Né? Você fez um ato que não foi tão legal aqui, inevitavelmente tem as suas consequências. Isso é um fato, isso acontece. Mas nós somos o que somos dentro do nível de consciência que nos permite agora, nesse momento. Né? Se minha consciência me permitiu esse nível de consciência, tudo bem. Se não foi legal, corrija. Né? Corrija e leve a sério esse processo. Né? Porque a dimensão de céu e inferno, o céu, no meu entendimento, é uma metáfora. Como o inferno também. Né? Você pode viver o céu, o paraíso dentro de você. Ou você pode viver as trevas, o inferno dentro de você. O que vai diferenciar é as frequências que você vai estar nutrindo, que você vai estar emanando, que você vai estar se nutrindo, que você vai estar cultivando. Quanto mais sombra eu alimento em mim, essa sombra ela vai estar gerando mais caos. Mais dor, mais sofrimento, mais angústia, mais desequilíbrio. E eu não estou falando isso de um aspecto moral, causa e consequência. Quanto mais harmônico eu estou diante das leis universais, quanto mais eu estou fluindo no amor, na paz, na ordem, na justiça, na beleza, mais feliz eu estarei. Então, o transformar-se é você estar eliminando todas, trabalhando, né, dando menos força, menos poder a essas sombras que atuam em nós, para que esse amor floresça, para que esse amor se manifeste e a gente seja mais feliz, que é o que todo mundo quer, ser mais feliz, né? Quer ser mais pleno, mais próspero, essa espiritualidade mais próspera, né? Abundante. Traz isso daí, porque isso é bem interessante, principalmente para uma criação que veio do católico, uma criação que vem para o espírita, tem uma noção específica quando se fala desse assunto, e pega, porque aqui já vieram várias altos comentários relacionados com isso. Então, como é que você vê a relação entre dinheiro, prosperidade e espiritualidade? Olha, eu acho que o dinheiro, ele é uma energia poderosíssima. E o dinheiro, ele tem o poder de potencializar tudo. Então, uma pessoa boa, ética, consciente, com dinheiro, ela faz obras maravilhosas. Uma pessoa desequilibrada, egoísta, maldosa, insensível, aí, né? Com dinheiro ela faz um estrago absurdo. O caminho espiritual, na minha visão, bem compreendido, ele te coloca no caminho da prosperidade. E a prosperidade eu não estou falando só de dinheiro, é tudo na sua vida. Um espiritualista, quando ele está
bem sintonizado com essa espiritualidade universal, né, abrangente, naturalmente ele se torna uma pessoa próspera. Porque o fluxo da prosperidade, ela é divina. A natureza é próspera e abundante. Eu aprendi uma coisa na Rosa Cruz. E quando eu tinha muitas questões, outro tema de um dia a gente conversar sobre prosperidade. Eu sou uma pessoa próspera, mas eu tive muita dificuldade, mesmo sendo uma pessoa próspera, a lidar com o dinheiro. Eu tinha imensos conflitos entre o meu caminho espiritual e a minha prosperidade. Eu me sabotava todo o tempo. Eu demorei 10 anos da minha existência me trabalhando para eu me curar dessa maldição da escassez, do não merecimento, porque eu não conseguia integrar o meu caminho espiritual com a vida material. E quando eu me sabotava e eu tinha dificuldades financeiras, eu tinha imensas dificuldades espirituais. E não estou falando isso por vaidade, não é nada disso. Porque eu sou um sacerdote, estou aqui a serviço da luz, não estou aqui para trabalhar as minhas questões de vaidade. Eu passei disso, isso não me encanta. Mas a prosperidade a serviço da luz, a serviço da sua existência, onde você pode vir aqui fazer um curso com você, a hora que você quiser, comprar os seus livros, fazer uma viagem que você propor, que eu vou aprender num lugar que eu for viajar, sem a energia da prosperidade e do dinheiro, você não consegue fazer essas coisas, você fica limitado. Como é que eu vou fazer uma oração, uma meditação profunda, né? Presta a ser despejado na minha casa, sem pagar aluguel, sem pagar energia elétrica, sem ter uma casa para morar, meus filhos passando necessidade. Você não consegue, irmão. Né? Aí é o ensino da Rosa Cruz. Né? Eu estava trilhando o meu caminho de cura nisso, porque eu passei um dissabor assim na minha vida imenso. Num outro momento a gente pode tratar disso, eu acho que é um assunto super interessante. Eu tenho uma missão de ajudar as pessoas nisso, né, nessa integração. A Rosa Cruz me ensinou uma coisa. Nós espiritualistas, muitas vezes, muitos espiritualistas olham para as coisas materiais como se fossem assim, coisas inferiores. Né? As coisas materiais são mundanas, são inferiores, o dinheiro, não sei o quê. E o espiritual é elevado, é superior. Ok. Então, mente superior domina a mente inferior. Né? Então, como é que o dinheiro está me dominando a ponto de me paralisar, de me trazer todo sofrimento? Se eu sou espiritualista e as coisas espirituais são superiores, eu domino o dinheiro, eu domino a matéria, não ao contrário. E eu não estou falando que você precisa ser rico, viu, Samuel? É você ser próspero. Minha mãe é uma mulher de 70 anos, aposentada, meu pai também, vive com uma aposentadoria, ganha um pouquinho, mas são prósperos. Não falta nada, sempre tem um dinheirinho guardado. Porque são prósperos. Você tem pessoas que ganham rios de dinheiro e não são prósperas. Então, a prosperidade e a espiritualidade andam juntas. Então, o nome do seu programa está de parabéns. Porque eu acho que espiritualidade bem compreendida, o caminho espiritual, ele passa por níveis de cura que você vai compreender que estar encarnado é uma experiência de você lidar com a matéria e dominar a matéria, não ao contrário, né? E você fazer as pazes, faça as pazes com o dinheiro, faça as pazes com a matéria, faça as pazes com a sua sexualidade, né? Faça as pazes com o seu corpo. Então, eu entendo que o caminho espiritual, ele integra todos os campos da vida. Dentro desses minhas curas, meus conflitos, eu tinha uma dificuldade de integrar o meu caminho espiritual com a minha função de empresário. As duas coisas não se conversavam. Quando eu entendi que o meu propósito que eu tenho no meu caminho espiritual, no Cura-te,
ele pode ser o mesmo no meu trabalho, com as pessoas que trabalham comigo. Aquilo se harmonizou na minha cabeça. O que eu estou fazendo no Cura-te? Eu estou lá para ajudar as pessoas no seu processo de transformação do seu ser. Só isso. O meu papel eu estou aqui para ser um trabalhador da luz, para ajudar essas pessoas no seu processo de transformação, de libertação, de cura. O que eu faço na minha empresa hoje? A mesma coisa. Todo colaborador comigo, ele está lá trabalhando, o meu olhar para ele está aqui para se transformar. Num profissional melhor, num pai de família melhor, num cidadão melhor, numa pessoa mais próspera. Ele não está lá trabalhando comigo para explorar ele até ele virar um bagaço da laranja e eu jogar ele fora. Não, ele é um irmão meu que está andando junto comigo e o meu desejo com ele é que ele cresça, que ele prospere, que ele evolua, que ele aprenda coisas novas, que ele seja um cidadão melhor, um pai melhor. Isso é espiritualidade. Eu coloco a pessoa num caminho de espiritual só para ele ficar dizendo amém para tudo, rezando, cantando, uma Bíblia debaixo do braço, e ele é um péssimo ser humano. Que espiritualidade é essa? Então, a minha empresa hoje, eu tenho como objetivo, e isso é muito claro para mim e para todos que trabalham lá. Nosso objetivo lá é levar evolução, prosperidade, alegria, felicidade para todos. E lá nós expressamos, através do nosso trabalho, o nosso eu divino, o nosso eu superior. Então, o que é o meu trabalho? O que eu estou fazendo quando eu estou trabalhando? Estou expressando o melhor de mim. Aquilo que eu tenho de mais divino, né, de mais crítico, de mais belo, eu expresso isso através do meu trabalho. E a gente faz isso naquela comunidade profissional. Então, isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Você já passou por crises financeiras? Esse é um ponto que eu peguei pescando nessa sua fala. O outro ponto é se foi ajudado pela espiritualidade nesse quesito. E em relação aos colaboradores, necessariamente todos vai ter as mesmas crenças que você, com 10 anos, teve no caminho de autoconhecimento para. Então, o que você pode ensinar ou compartilhar com as pessoas que pode ajudar no processo de modificar essas crenças limitantes para uma crença sobre o dinheiro e sobre o sucesso, sobre a prosperidade mais abrangente? Então, vamos por partes, então, né? Então, eu passei por algumas crises financeiras. Então, no meu processo de cura, eu identifiquei muitas crenças limitantes em relação à maneira como eu lidava, como eu enxergava o dinheiro, a prosperidade, ao merecimento e etc. Mas sempre fui próspero. Mas eu não sustentava a prosperidade, eu me sabotava. Ou seja, eu ganhava dinheiro e dava um jeito de perder o dinheiro. E isso me causava uma série de problemas de todas as ordens. Onde a espiritualidade me ajudou nisso? Porque as pessoas ainda que estão aí têm uma relação, pessoas que estão no mundo aí, né, desconectadas, aí não despertaram a sua consciência, tem uma relação de barganha com a espiritualidade, né? Eu te dou isso, você faz aquilo. Eu te dou o dízimo da igreja, 10% do meu salário e Deus vai fazer isso por mim. Eu faço uma oferenda aqui porque o santo vai me dar não sei o que para mim. É uma relação de barganha, é um comércio, né? Com Deus, com a luz, com a espiritualidade. E tem pessoas que chegam lá no Cura-te, lá com problemas financeiros, acho que elas creem que Pena Branca vai descer com um pacote de R$1 milhão e toma aqui para você, né? Ela pensa isso, eu acho que... Isso não vai acontecer, né, meu irmão? Não vai acontecer. Eu nunca vi um mentor descer com um pacote de dinheiro para dar para ninguém. Mas numa ilusão infantilizada das pessoas, é mais ou menos isso que espera, né? Eles vão resolver assim. A espiritualidade só nos traz sabedoria, força, direcionamento. Porque o trabalho quem faz é nosso. Então, dentro dessas crises, né, dessas situações que eu vivi, que eu passei, eu tive um amparo espiritual muito grande.
me dando sustentação para que eu não esmorecesse, que eu não desistisse, que eu continuasse a buscar conhecimento, que eu acreditasse em mim, que eu continuasse no meu processo de cura, de autocura, porque a gente falou em algum momento de 10 anos, mas eu tô no caminho de autoconhecimento, eu tô com 47, tô com 27 anos nesse caminho, né? Então, imagina quantas coisas eu fui me curando, me trabalhando nesses 27 anos, né? Mas quando eu passei por essa grande crise, a espiritualidade ela foi me dando sinais. Então eu lembro que eu estava numa crise, assim, com muitos problemas. E eu recebi uma mensagem de um texto do Chico Xavier. Naquele texto, o Chico... É um texto famoso que ele tem, é aquele texto que ele diz que a gente pode... nós não conseguimos mudar o nosso passado, não conseguimos fazer um novo futuro, mas no texto ele diz que nós atraímos as experiências de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Aquilo foi um grande presente para mim, Samuel, no sentido de que eu não me vitimizasse, que eu estava me colocando numa condição de vítima do mundo, de lamentação e não sei o quê. Aqui, apenas um texto com uma força espiritual que fala assim, ô, bonitão, você que atraiu tudo isso para você, que você que construiu essa realidade através da sua mente. E é isso que o texto diz, você construiu isso. O que você tem aí é que você atraiu e agora você vai ter que lidar com isso. Compreenda-se quais foram os mecanismos mentais que isso foi possível. Cara, quando eu li aquilo, eu conto essa história no Cura, tipo, pessoal, eu fiquei lendo esse texto das 11 horas da noite até 3 horas da manhã. O mesmo texto, eu parecia um maluco, eu enlouqueci mesmo, eu já tava meio doido mesmo, né, muitos problemas, eu fiquei louco, eu fiquei com um textinho das 11 da noite às 3 horas da manhã, porque eu precisava decantar aquilo em mim, para me curar de uma doença chamada vitimismo. Que muitos espiritualistas têm isso, hein? Coitadismo, vitimismo, né? Porque tudo é karma, tudo é obsessor, tudo é macumba, tudo é coisa feita, né? E você, irmão, onde é que você tá nessa? A partir desse ensinamento, que foi um ensinamento, uma força espiritual que eu recebi, eu fui, mesmo com todas as dificuldades que eu estava passando, eu fui estudar, até um livro que eu vi, que você tem aqui, comecei a estudar programação neurolinguística. Eu fui buscar caminhos que me ajudassem a reprogramar a minha mente, porque o livro do Chico diz, reprograme a tua mente. Eu fiquei 4 horas lendo aquilo para entender o que ele queria dizer de reprogramar a mente. Aí quando eu fui estudar sistema de crenças, eu falei, é isso que o Chico queria dizer. Reprograme a tua mente. Então eu fui trilhar um caminho de reprogramação mental mesmo. Reprogramar a minha mente para que eu pudesse entender o meu próprio processo, né, que eu estava vivendo ali. Então, a espiritualidade, o caminho espiritual, ele te traz ensinamentos, te dá força, te dá coragem, né, e ele te impulsiona você, né, tirar o bumbum do seu lugarzinho, sacode a poeira e vai atrás, né? Então, espiritualidade, ela te traz sabedoria. O caminho espiritual, ela te dá sabedoria para você lidar com as coisas que se apresentam. Então, qual o maior benefício de você trilhar um caminho espiritual? Sabedoria. Resiliência, paciência, você se acolher, né? Você entender que tudo passa, que tudo tem um propósito de aprendizado, né? Tudo tem um porquê, e você pode co-criar novas realidades a partir, né, da sua força interior. Então, o caminho espiritual me trouxe isso. Aí você fez outra pergunta, que é...
Era mais isso, né? Se, qual era a dica para a pessoa modificar suas crenças Então... limitantes? Aí você for um texto, depois você for estudar, as pessoas... Mas se a pessoa essa questão de problema financeiro, ela precisa... Se eu pudesse dar uma dica para você, eu estou passando um problema financeiro, esse problema financeiro é constante, não passa, é uma coisa... Isso é fruto das suas crenças. E crenças é um tema interessantíssimo. Crenças é igual programação mental. Num entendimento muito raso, mas objetivamente. Crenças é igual, não estou falando crenças religiosas, tá, gente? Crenças são programas da sua mente, são verdades absolutas que estão no seu inconsciente. E são essas verdades absolutas, essas crenças, que determinam o seu destino. Conforme o seu padrão mental de crenças, programações que estão na sua mente, direcionam o seu destino. Quando você reprograma a sua mente, você muda totalmente o seu destino. Então, se a sua mente está programada para ter dificuldades financeiras, você pode ganhar na loteria, meu irmão. Tempos depois, você perde tudo. Por quê? Porque a sua mente não está programada para a prosperidade, para a riqueza, para a abundância. Se a sua mente, por exemplo, se você tem uma programação na sua mente que, por exemplo, a riqueza, a prosperidade, o dinheiro é contrário ao seu caminho espiritual, à luz divina, à religião que você segue, a Deus, não sei. Vamos supor que exista esse conflito interno. E você quer trilhar o caminho espiritual, o seu sistema interno ele vai te sabotar e você não vai prosperar. Porque no seu sistema de crença, essas duas coisas não andam juntas. E você vai ter que abrir mão de uma delas. Então, eu estou dando um exemplo muito pequeno de crenças, porque são crenças absurdas, assim, né? Crenças de não merecimento, de não capacidade, eu não sou merecedor, eu não sou capaz. Isso é feio, isso é sujo. Enfim, são tantos os aspectos, né? É pecado. São tantas crenças, tantas programações que foram instaladas na nossa mente, pelas religiões, pelos nossos pais, pela sociedade, né? Pela mídia, por tudo. Então, tudo isso tem um impacto na nossa vida. Então, é possível sim, e não só possível, mas importante você harmonizar o seu caminho espiritual com o seu caminho material, com a sua prosperidade, com o dinheiro, né? O dinheiro bem utilizado, ele faz obras maravilhosas. E por falar em obras maravilhosas, eu vou juntar duas perguntas, porque já está vendo pelo tempo aqui, já passamos até do horário que a gente ia ficar. Mas eu tenho uma pergunta que eu vou fazer que acho que vai ser interessante para essa noção também de uma espiritualidade universalista. A primeira delas é o que você vê, e se você vê como um grande desafio também, ou não, do Brasil sendo um propósito de exportar ou compartilhar uma espiritualidade universalista, porque é por isso que o Ron Ortiz veio trabalhar com a atmosfera do Brasil também, né? Tem a ver com isso. E a outra questão é qual a contribuição dos seres estelares, arcturianos, pleiadianos, os sirianos, nesse processo de expansão consciencial? Olha, eu acho que o Brasil, ele é uma potência espiritual de consciência para exportar para o mundo, porque essa espiritualidade universalista, como nós falamos aqui, com tamanha naturalidade, não é comum mundo afora. O brasileiro, ele é muito ecumênico, né? O brasileiro, o cara é católico, mas ele acredita em reencarnação, né? Ele é católico, mas ele joga um tarô, ele é católico, mas ele ele pula 7 ondinhas, né? O católico, ele é católico, mas admira Iemanjá. Os evangélicos tá seguindo hoje já também muito próximo disso, né? Enfim, o Brasil, ele tem essa atmosfera capaz de ter uma loja de um judeu e de um muçulmano, um do lado do outro, os dois tomam um café da manhã sem brigar.
Então, mas o Brasil vem sofrendo muitos ataques espirituais. A gente hoje, na minha visão, a gente vive um processo de obsessão coletiva nacional. Porque enquanto nós não nos organizarmos socialmente, a gente não vai conseguir expandir essa consciência para o mundo. Porque nós somos um país muito espiritualizado, né, Samuel? Predominantemente cristão. Agora, assim, como é que nós somos tão espiritualizados, né? Santo para lá, Deus para cá, Jesus para lá, Buda para cá, orixás, santos, anjos, arcanjos, para tudo quanto é lado, na boca do povo, todo mundo fazendo o sinal da cruz, uma Bíblia debaixo do braço, os terreiros cheios, centro espírita cheio, cura-te cheio. Vocês olham as estatísticas, 50 mil homicídios, ano. 50 mil estupros, ano. Desigualdade social, fome, violência, corrupção, educação precária. Ou seja, a nossa espiritualidade é da boca para fora. Estou fazendo uma crítica, né, coletiva, assim, né? Me dou o direito porque eu estou nesse meio há muito tempo. Então, nós espiritualistas ou religiosos, nós devemos refletir sobre isso. Porque se nós somos tão espiritualizados, tão religiosos, tão cristãos, cadê os frutos disso? É uma incoerência. Existe uma incoerência total. Porque como é que nós vamos chegar para um país desenvolvido, nórdico, predominantemente ateu, e vai falar de espiritualidade? Porque nós não somos nada espiritualizados, nós somos tudo ateu. Mas aqui não tem fome, aqui não tem guerra, aqui não tem menino de rua, ninguém passa fome, não tem homicídio, não tem roubo, não tem assalto. Então, nós temos que aprender a ensinar algumas coisas para vocês, não vocês para nós. Vai dar vergonha de conversar com os caras, né? Nós teremos muitos argumentos da transcendência, da felicidade, mas na prática tem muitas questões que não combinam do ponto de vista da organização social brasileira. Então, eu acho que nós temos sim uma vocação, eu acho que nós estamos, o planeta todo está recebendo o apoio de seres estelares, os arturianos trabalham realmente muito conosco, lá no Cura-te, por exemplo, tem trabalhos espirituais que são dirigidos por eles, e eles estão trabalhando principalmente na reprogramação genética, através de muitos estudos que eles realizaram, né? Através de abduções, e foram estudando a genética humana, eles estão auxiliando na reprogramação genética da humanidade, ativando canais sensoriais, né, auxiliando nesse despertar dessa consciência para que nós possamos começar a olhar coisas que até então nós não olhávamos, para que a gente possa entrar num caminho de pacificação. E no caso do Brasil, se a gente não se organizar socialmente, nós vamos perder essa chancela, esta oportunidade, que é uma judiação, né? É uma judiação. Porque as coisas precisam ser coerentes, né, Samuel? Precisa ter uma coerência entre a teoria e a prática. A nossa teoria espiritual é maravilhosa, que na prática a gente não está vendo isso surtir efeito. Quando eu falo isso, que eu me coloco, eu sempre brinco que eu posso falar da raça que eu pertenço, né? Eu posso falar mal da raça que eu pertenço, eu não posso falar daquilo. Então eu, enquanto espiritualista, né, eu trago essa reflexão, né? O que as religiões precisam fazer, se organizar para que os princípios, as teorias, os ensinamentos espirituais se revertam numa prática que se expresse no coletivo. Então tem um trabalho grande a ser feito. Nós já somos exportadores, né, querido? Tem muitos conhecimentos que advêm do Brasil. Você vê o próprio movimento do Daime, por exemplo, está no mundo todo, né?
divulgando, tem muitas igrejas brasileiras em outros países, centros espíritas que nascem na França, mas não vinga na França, vem vingar no Brasil. Você tem centros espíritas nos Estados Unidos, na Europa, é o Brasil exportando, terreiros de Umbanda, até no Japão, né? Então você tem o Brasil exportando isso, mas para que isso tenha mais brilho e mais força, tem que ter uma coerência dentro da nossa nação. Enquanto não houver essa coerência, o nosso discurso vai ser muito fácil quebrar os argumentos, entende? Então... Muito bem. Bom, você viu que poderíamos fazer mais umas 6 horas aqui de podcast com o Ronaldo, com diversos outros temas aqui. Eu estava até anotando aqui alguns próximos para trazê-lo aqui. Então, ó, você gostou dessa temática de hoje, Espiritualidade Universalista? Se você está na internet, procura para ver se já foi lançado o livro Espiritualidade Universalista com o Ronaldo Ávila. Tem aqui, ó. Vai no Cura-te, né? Também. No Cura-te, olha lá. Cura-te Universalista no Instagram, e tem o curateuniversalista.com.br, que é o site que está passando aqui embaixo para vocês se informarem melhor sobre esse trabalho e ver aí a publicação desse livro também, procurar também onde é que está e quando que está sendo realizado esses atendimentos. Já sabe que não vai esperar lá o Pena Branca entregar $1 milhão ou de reais no seu colo, mas você vai ter um auxílio, um apoio, um carinho energético, né, ali nesse momento desafiante da sua vida, e vai mudando seus processos de crença, de sintonia e tudo mais. Então, tá aqui embaixo, aqui, ó. Cura-te Universalista no Instagram, então Cura Universalista, curateuniversalista.com.br, que você pode também encontrar no site para ver programação, endereço e tudo mais, é aqui em São Paulo. Mas daqui a pouco você sabe que ele vai começar unidades aí em diversos lugares do país e vai exportar para outros cantos aí que você vai ver essa propagação dos conhecimentos. Gostou? Curta e compartilhe com outras pessoas. Vou ficando por aqui agradecendo a vocês que nos acompanham. Se inscreva também no Clube Consciência, que é lá no WhatsApp, que é a Gabriele, o Iago, o Mihael e o Lucas também cuidam por lá para receber os avisos. Pode se inscrever também aqui no canal se você sentir uma conexão também de propósito e energia. Como a gente sempre faz, agradecemos mais uma vez aqui ao Ronaldo Acamini, temos que agradecer também aqui ao Júnior, ao Ricardo, a Júnior Negrazier, o Ricardo Zolvaro, a Carol Graber, que já teve aqui no programa, falou super bem também fazendo essas pontes e conexões, que também fazem parte lá do Cura-te. Mais uma vez, Ronaldo, gratidão por ter vindo aqui para partilhar um pouquinho desses conhecimentos. Vou pedir para você deixar, então, a mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Uma mensagem de encerramento. Se conheça e se ame. Esse é o ponto muito simples, muito comum das pessoas falarem, mas poucas pessoas aprofundam nisso, no se conhecer e no se amar verdadeiramente, que acho que é o primeiro ponto para que a gente possa expandir a nossa consciência.